Então, pessoal, hoje a gente vai ver essa parte de máximos e mínimos em conjuntos limitados, né? Limitados e fechados. Desculpa, faltam fechados aqui, não basta ser limitado, não. Então, digamos que eu tenho aqui uma função z igual a f de xy. E eu tenho um conjunto aqui, ó, do domínio da função, né, contido no domínio. Então, limitado, tá? Significa que ele não vai para infinito, né, para nenhum lado. No fundo, a gente fala que ele está dentro de um retângulo, tá? E fechado, que ele contém aqui também a fronteira dele, tá? Esses pontos aqui. Então, o que eu quero calcular? O máximo e o mínimo da f neste conjunto D, tá? Eu vou chamar aqui, ó, essa curvinha que a gente chama de fronteira ou de borda, vou chamar de curva C, tá? Então, onde C é a curva que delimita a região D. Tá? Então, isso aqui é a fronteira ou borda. Tá? Vai ser uma curva. Bom, aqui dentro, para a gente calcular máximo e mínimo, a gente usa o que a gente sabe de funções de duas variáveis, né? Por mais que eu não coloquei aqui xy, isso aqui está no plano xy, né? Vamos colocar aqui no plano xy. Então, lembra, como que a gente encontra os máximos e mínimos no conjunto, né? Máximos e mínimos locais. Vou calcular os pontos onde o gradiente é zero ou não existe, né? No nosso caso, as funções têm derivadas. Então, onde o gradiente é zero. Só que eu não sei se ele é o máximo ou mínimo da f. Por quê? Porque o máximo ou mínimo pode acontecer aqui ao longo dessa curva, tá? Então, a gente vai ter que calcular o valor máximo e o valor mínimo aqui nessa curva. Então, como que a gente faz? Vou colocar aqui um roteiro. Para determinar, né, o máximo e o mínimo. Tá? E o mínimo. Então, é o maior valor que a função vai assumir e o menor desse conjunto limitado fechado. Tá? Então, a primeira coisa, né, como eu falei, a gente vai determinar os pontos críticos, né? Determinar os pontos críticos a gente fala no interior de D. O que significa isso, né? Os pontos críticos que estão em D, mas não estão em C. Né? Lembra que para calcular máximo ou mínimo usando a derivada, né, no caso aqui o gradiente, não pode ser ponto da fronteira, tem que ser ponto aqui, né, ó, essa parte de dentro, não pode ser ponto da curva C, tá? Depois, a gente vai determinar o menor e o maior valor em C. Valor de f sobre a curva. Tá? A gente vai ver como que vai parametrizar essa curva e aí a gente compara. Né? A gente avalia a f nos pontos do passo A, ou do passo 1, né? E compara com os do passo 2, tá? O mais difícil aqui que eu acho que é parametrizar a curva da superfície, tá? Com o valor no passo 2, o menor valor é o mínimo e o maior valor é o máximo. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, tá? Para vocês verem aonde que eu vou achar aqui, que é o que dá mais trabalho.
Tá, então, na verdade, essa curva aqui, ela não pode ser qualquer coisa, né? A gente tem que conseguir descrever ela matematicamente. Então, ó, coloquei, determine os valores máximo e mínimo de f de xy igual a x quadrado, x quadrado menos 2xy mais 2y, sobre o retângulo, ou no retângulo, R, conjunto do xy, tal que o x varia de 0 até 3 e o y de 0 até 2. Então, vou colocar aqui embaixo. Então, nesse conjunto. Então, observe, a gente vai precisar fazer um esboço desse conjunto, né? Se eu for colocar ele aqui, ó, no plano XY, quem é esse retângulo, né? Aqui é x, o y. O x varia de 0, 1, 2, 3, de 0 até 3. E o y de 1 até 2. Então, ó, é este retângulo aqui. Toda essa região aqui. Observa que o que a gente chama aqui de fronteira são essas 4 segmentos de retas, né? Ó, daqui até aqui, né? Quando eu estou com y igual a 0. Quando eu estou com x igual a 3, daqui até aqui. Quando eu estou com y igual a 2, daqui até aqui. E quando eu estou com x igual a 0, daqui até aqui. Tá? Depois a gente parametriza isso. Então, vamos ver primeiro, né? Quem é o interior de R. Eu preciso saber isso porque eu vou procurar, né, fazer o passo 1, né, encontrar os pontos críticos nesse interior. Então, ó, bom, que não está nessa retinha aqui, significa que o y não pode ser 0, o x não pode ser 3, nessa outra o y não pode ser 2, nessa outra o x não pode ser 0. Então, isso aqui é o conjunto do xy, tal que o x ele está entre 0 e 3, observe que não entra nem o 0 nem 3, e o y entre 0 e 4. Tá? Então, eu vou procurar os pontos críticos nesse conjunto. Tá? Estou tirando, ó, esses 4 segmentos de reta. Então, vamos calcular. Bom, cadê? A função está ali, né? Vamos calcular quem é o gradiente da f, né? Vamos determinar os pontos críticos. Então, pontos críticos, gradiente da f de xy tem que ser, colocado lá de cá, 0, 0, vetor nulo. Então, vou derivar f em relação a x. Então, vai ficar 2x, né? Derivada de x quadrado aqui, ó, 2x menos 2y, né? Derivada em relação a y vai ficar menos 2x mais 2. Tá vendo? Então, ó, derivei em relação a x, 2x menos 2y. Derivar em relação a y vai ficar menos 2x mais 2. Então, vou resolver esse sistema igual a 0, né? Ó, então, que 2x menos 2y igual a 0, menos 2x mais 2 igual a 0. Ou seja, aqui eu já tenho o valor de x, né? O x. Então, tem que encontrar todas as soluções, né? X igual a 1. Volto aqui, x igual a 1. Substituindo na primeira, isso implica que o y é igual a 1. Ou seja, o y é igual a 1, né? A gente tem só um ponto crítico. Só o ponto crítico 1, 1. Y igual a 1 e y igual a 1. Então, o 1, 1 é o único ponto crítico. P, vou chamar aqui, P igual a 1, 1, 1 é o único ponto crítico. Observa que esse 1, 1, ele está nesse conjunto, senão não teria ponto crítico, né? Porque o 1 ele é maior que 0, menor que 3, e o 1 ele é maior, aqui é 2, tá? Aqui não é 4 não, desculpa. Entre até 2, né?
aqui é 2. É que eu vi esse aqui e acabei achando que era 4. Desculpa. Até 2, né? Então, de novo, ó, o 1 está entre 1 e 3, a parte x e a parte y também. Crítico DF em R, essa região aí, tá? No interior de R. Em R não, no interior, fala, né? A gente denota assim. A gente escreve int, que é interior de R. Tá? Até aqui eu posso colocar também, ó, interior de R, esse conjunto aqui. Tá? R é essa região, né? Beleza, então aqui o único ponto crítico é o 1, terminamos a fase 1. Agora a gente começa a fase 2. Fase 2 é o máximo e mínimo de f nesse conjunto, nesses 4 retinhos, segmentos de retas. Então aqui eu vou chamar o L1, tá? Ó, esse segmento aqui eu vou colocar de cores diferentes, para ficar mais fácil de destacar. Então, ó, deixa eu só apagar o que eu escrevi aqui, L1. Ó, o L1 é esse segmento aqui, ó, de reta. Tá? Então, observe que sobre que faz o L1, né? Ó, o L1 de alguma coisa aqui, o que vai acontecer? Quem são os pontos? Bom, a coordenada y é 0, ele está sobre o eixo x. Então, aqui 0, x. Então, os pontos que estão sobre o eixo x, sobre essa reta, são da fórmula 0x. Então, bom, vou colocar aqui, ó, L1 de x, e o x varia de 0 até o 3. Então, ó, quando x igual a 0, eu estou nesse ponto, vou percorrendo aqui até quando eu chego x igual a 3, tá? Então, o que a gente tem? Então, eu preciso calcular o máximo e o mínimo da f sobre essa retinha aqui, esse segmento de reta. Então, eu vou chamar ele de G1 de x, a composição f do L1 de x. Tá? Essas curvas aqui, ó, elas vão ter que depender de uma única variável, senão não é curva. Tá? Isso aqui vai ter que depender de uma única variável. Bom, aí eu vou... O que dá isso aqui? Bom, quem que é a f? A f é x quadrado, né? Ó, deixa eu só colocar. Quem que é o L1 primeiro? É f de x e 0. Então, onde está y, eu substituo por 0. Ó. Então, aqui ó, vai ficar x ao quadrado, aqui 0 é aqui 0. Então, vamos colocar aqui. Fica só x ao quadrado. Bom, aí eu preciso saber o máximo e o mínimo dessa função no intervalo 0,3. Aqui, vou fazer nesse caso, mas aqui eu sei que a função x quadrado tem o mínimo aqui e o máximo. Como que eu mostro isso, né? Primeiro, preciso calcular a g1' de x. Quem que é g1' de x? Isso aqui é 2x. Bom, isso aqui é diferente de 0 em um intervalo aberto, 0,3. Então, o que eu vou fazer? Encontrar o máximo e o mínimo dessa função, só que agora no intervalo, né? Deixa eu fazer ele aqui, ó. No intervalo 0,3 da reta. Vou usar o cálculo 1. Como que eu encontro o máximo e o mínimo? Calculo os pontos críticos do intervalo aberto, avalio no 0 e avalio no 3. Tá? Então, aqui significa que G1 não tem ponto crítico. Ponto crítico em 0,3. Tá? Por mais que ela, se eu fosse olhar geral, ela teria um ponto crítico aqui, ó, no 0, mas isso não entra porque é extremo do intervalo. Então, eu vou comparar quem é G1 de 0, isso aqui dá 0 ao quadrado, que dá 0, né? 0 ao quadrado, que é 0. E G1 de 3, isso aqui é 3 ao quadrado, que é 9. Então, depois a gente vai precisar comparar esses valores aqui. Eu estou até circundando, a gente vai precisar comparar eles, tá? Então, sobre essa primeira curvinha aqui, ó, a gente achou o máximo e mínimo da f. Agora, vamos fazer para outra curva. Vamos pegar outra curva aqui. Vamos pegar essa aqui, ó, por exemplo. Esse azul aqui, ó, tá? Nessa curva, observa que o x é 3 e o y
os pontos, né? O y vai variar daqui até aqui, ou seja, de 0 até 2. Então, eu vou chamar essa curva aqui de L2. Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, tá? Agora vamos colocar lá. Quem é a L2? Né? Observa que o x vai estar fixo, então vai ficar uma L2 de y, ele da forma, o x igual a 3, já volto lá para vocês verem, y. Né? Então, os pontos que estão sobre esse segmento de reta, eles têm a componente x constante igual a 3 e o y variando de 0 até 2. Então, tá aqui. Ó. Essa aqui, o y variando de 0 até 2. Vendo? Agora eu vou chamar de G2 de y a composição f do L2 de y, que é a f de 3y. Ou seja, onde está x eu ponho 3, onde está y eu ponho y. A função está aqui, ó, x² menos 2xy mais 2y. Então, onde está x eu ponho 3, 3 ao quadrado, vou ter que colocar assim, menos 2, o x, 3y, mais 2y. Tá? Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 9, menos 6y, mais 2y. Isso aqui é 9, menos 4y. Bom, isso aqui é uma reta, né? Tá certo? Vou só confirmar aqui os valores, se eu pôr isso, eu substituo no lugar certo, né? Tá certo? Então, isso aqui é uma reta, ó, né? Quem que é essa G2 de y? Isso aqui é uma reta, 9 menos 4y. Como o coeficiente angular aqui é negativo, né? Então, aqui é uma reta com coeficiente angular negativo. Significa que ela é decrescente. Para que eu estou argumentando aqui? Para não precisar calcular a derivada. Se ela é decrescente, o máximo. Logo, o máximo é G2, né? G2 de 0, que dá 9. Mas eu vou comparar os valores. E o mínimo é G2 de 2, né? Que dá 9 menos 8 dá 1. Tem que comparar depois. Estou circundando os valores que eu vou ter que comparar. Bom, tem que fazer isso. Tem mais duas retas, né? Mais dois segmentos de reta. Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui o amarelo. Vou pegar aqui o amarelo. Ó, quem que é essa aqui? Essa aqui é amarelo, que eu vou chamar de L3. Aqui, observa que o y é constante igual a 2. E aí o x varia de 0 a 3. Então, vou chamar ela de L3 aqui, né? Então, quem que é L3? L3 de x, porque é o x que vai variar. L3 de x, o x varia, né? E o y é constante igual a 2. Tá? Ou seja, com o x variando de 0 a 3. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar de G3 aqui, ó, de x, é função de uma variável, que é f de L3 de x, que é a f de x2. Então, agora, onde está y, eu ponho 2, né? Onde está x é x. Só a função é x² menos 2xy, então vai ficar 2x vezes 2, mais, deixa eu ver aqui, mais 2y. 2 vezes 2. Então, ó, vamos colocar aqui. Isso aí é o quê? x² menos 4x mais 4. Bom, aqui eu não sei o comportamento dessa parábola. Então, eu vou testar a derivada. Então, observa que isso aqui é no intervalo 0,3. Então, eu quero encontrar os pontos onde G3' de x dá 0 no intervalo 0,3 aberto. Né? Então, maior que 0 menor que 3. Então, a derivada disso dá 2x menos 4. Bom, aqui eu tenho x igual a 2.
Ó, x igual a 2. Então, eu preciso comparar nesse ponto aqui e nos extremos. Então, quem é G3 de 2? G3 de 2. G3 de 2 está aqui, né? Vai dar 4 menos 8 mais 4. Bom, isso aqui dá 0. Vou comparar nos extremos. G3 de 0. G3 de 0 dá 4. E G3 de 3, né? 3 ao quadrado de 3, quanto que vai dar? Eu vou colocar lá aqui embaixo quando vai caber ali, tá? Vou calcular aqui embaixo porque tem mais espaço. Ó, cadê? Volta aqui. G3 de 3. Isso aqui é 3 ao quadrado, né? 9 menos 12, que é 3 vezes 4, mais 4. Isso aqui dá 1. Então, qual que é o menor valor aqui, ó? O menor valor é esse, né? E o maior valor é esse aqui. Falta a última, né? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue fazer aqui. Vou pegar o verdinho aqui. Cadê aqui? Opa, aqui já tá, já calculei. Então, falta essa aqui, ó. Essa aqui eu vou chamar de L4. Então, observe que aqui, ó, o x é 0 e o y varia de 0 até 2. Aqui, ó. L4 de y, o x é 0 e o y variando, né? Com o y variando de 0 até 2. Aí eu vou calcular, eu chamo aqui de G4. Ah, por que eu estou chamando com outro nome? Porque eu estou pegando uma composição, né, da F com a L4 de y. Isso aqui dá F de 0y. Então, aonde está x eu ponho 0. Vai ficar só o 2y, né? Ó, é x quadrado. Só vamos voltar aqui para confirmar. Opa. X quadrado, 0 ao quadrado, aqui 0, vai ficar só 2y. Aqui também ela é crescente, né? De novo, é uma reta. Vou colocar assim, crescente. Dá para entender. Então, bom, o mínimo é G4 de 0, que dá 0. E o máximo vai ser G4 de 2. Quanto que dá? Isso que dá 4. Então, acabei o passo 2. Por quê? Eu vou ter que comparar os valores, todos obtidos aqui no passo 2, com... Opa, todos do passo 2 com o do passo 1. Então, vamos para o passo 3 aqui. Deixa eu mudar a cor aqui, senão fica ruim. Eu quis fazer todas diferentes para ficar mais fácil para vocês se localizarem, né? Então, aqui, ó, no passo 3, vou comparar o ponto crítico que a gente achou. Vamos só lembrar ele aqui, ó, onde o gradiente é 0, 1, 1. Né? Então, vou comparar a f de 1, 1 com os demais pontos. Ó. Vou pegar aqui, f no ponto crítico, 1, 1. Então, vai ficar f de 1, 1. Lembra? X ao quadrado, que dá 1 ao quadrado, menos 2xy, 1 vezes 1, mais 2y, 2 vezes 1. Então, isso aqui dá o quê? Ó, aqui dá menos 2 mais 2 mais 1. Isso aqui dá 1. Aí, eu vou comparar aqui todos. Vou colocar aqui. É máximo e mínimo. É mínimo, não. E mínimo de f sobre a fronteira. A fronteira são aquelas 4 curvas, tá? Então, o que que vai dar? Eu vou olhar aqui e comparar esses valores que a gente achou. Ó, na primeira, 0, 9. Na segunda, 1 e 9. Então, o menor por enquanto é 0 e o maior é 9. Aqui, ó,
0 e 4, 0 e 4. Então, ó, eu preciso identificar quem é o ponto. Né? Vamos ver onde que deu 0 e 9? Pode ser qualquer um deles, né? Ó. Na verdade, vamos ver onde deu 0 e 9. Então, de novo, ó, o valor aqui 0 e aqui 9. Então, o que significa esse ponto 0? Esse ponto 0, ele está sobre essa curva. Então, 0, 0, f de 0, 0 que dá 0. F de 0, 0. Eu vou colocar aqui 0 do lado de cá, porque eu não sei se tem mais algum que se anula. E 9, que é a f de... aqui, ó. É só voltar. Onde que dá o 0? 3, né? Mas lembra que essa curva aqui, ela é dessa forma. Ó. X e 0. Então, aqui 3 e 0. F de 3 e 0. Porque ele pode ter mais de um ponto, né? Vamos ver se tem mais algum aqui, ó. Não sei se tem. Eu vou olhar L2. L2 deu 9. Só que se eu for olhar L2, aqui deu 9, ó. Quem que é aqui? É o próprio 3 e 0. Na hora que eu ponho y igual a 0, eu já considerei lá. Aqui deu 1. Ó, aqui deu 0. Aqui deu 0. Quem é o ponto? Bom, o y, o x é 2, né? Então, ponto 2, 2. Isso aqui, 2, 2 também dá 0, né? F de 2, 2. Então, 0 é o valor mínimo, né? E 9 é o valor máximo. Então, aqui, cadê? Na 2, aqui é a mesma coisa, né? Na 3, então, deu 2, 2. Aqui não é. Aqui 0. Bom, observe que aqui 0 é o 0, 0, que eu já tenho. E acabou. Então, na verdade, eu tenho o valor mínimo de f sobre R é 0 nos pontos 0, 0 e 2, 2. E o valor máximo é 9 no ponto 3, 0. Tá? Ó, se a gente for olhar aqui, deixa eu voltar aqui na... Ó, então, um ponto, o 0, 0 é aqui a origem, né? Ó, aqui é um ponto de mínimo. O outro, deixa eu ver qual que é o outro. O outro é o 2, 2, né? 2, 2. Ó, então, um ponto de mínimo está aqui, ó. Aqui. O outro está em x igual a 2 e y igual a 2. O outro ponto de mínimo está aqui. Então, nesses dois valores aqui, 2, 2, 2, né? E aqui é 0, 0, ele tem o valor mínimo. E aqui no ponto 3, 0, ela tem o valor máximo. Tá vendo? Não aconteceu nem dentro no interior da região. Ok? Então, é assim que a gente determina o máximo e o mínimo da função numa região. A dificuldade aqui, como eu falei, é parametrizar essas curvas, tá bom? Então, essa aqui que a gente tem que ir, mas tem que olhar as equações da reta, tá? Se for uma reta, se for uma parábola. A parábola é y igual a x quadrado, ou x igual a y quadrado, então a gente consegue colocar uma das variáveis em função da outra, tá bom? Depois tem os exercícios para a gente resolver disso aqui.